dizem que são os estudantes que estão dando uma verdadeira lição de como se fazer política, o filme Tudo que Aprendemos Juntos, de Sérgio Machado, só reforça esse papel central que a escola tem que ter na nossa sociedade. Dá só uma olhada no que ele contou pra gente. Vai, Thaís! Deixa eu ver quem vai ser... Samuel! O filme conta a história de um violinista clássico, um virtuoso baiano, que é interpretado pelo Lázaro Ramos. E o filme começa quando ele vai prestar exames para a OSESP, né, que é a maior, talvez a maior orquestra da América Latina. Mas na hora H ele simplesmente trava. E ele entra em crise depois de perder essa audição, não arruma emprego e acaba indo parar numa escola da favela de Heliópolis. E aí o filme fala da relação dele com os alunos, da maneira como ele modifica aquele ambiente, como ele é modificado por ele, assim. O filme é inspirado na história do Instituto Bacarelli, que é provavelmente um dos projetos sociais mais bem-sucedidos do Brasil. É uma orquestra sinfônica que começou quando houve um grande incêndio em Heliópolis. O maestro Silvio Bacarelli resolveu ir numa escola e se oferecer para ensinar música, né? E aí isso foi crescendo, crescendo. Hoje é uma referência mundial, né? O filme o tempo inteiro que flerta com a realidade e ficção. A gente também filmou uma cena de confronto da população com a polícia. O pessoal sugeriu que a gente não filmasse essa cena em Heliópolis, porque havia acontecido um confronto real entre a população e a polícia, por causa também da morte de um adolescente. Então a gente não filmou em Heliópolis, mas quando a gente deu a ação na cena, eram atores interpretando os moradores de Heliópolis e atores interpretando a polícia. Mas na hora que a gente falou ação, eles resolveram bater de verdade nos policiais, de tamanha atenção. É louco assim que o filme nasce, o filme vai ser lançado num momento de tanta convulsão social, mas eu acho que num momento importante para ele, porque ele traz essa discussão. Não vai adiantar nada de invadir a escola com a polícia. E para mim ficou muito claro isso durante as filmagens, né? A preparadora de elenco, ela fez uns exercícios e pediu para cada um dos meninos contar a sua história. Eu fiquei muito estarrecido, assim, porque aqueles meninos de 15, 16, 17 anos já tinham sofrido o que a maioria dos adultos não sofre numa vida inteira. E aí no dia seguinte ela pediu para aqueles mesmos 25 meninos, cada um mostrar para mim o talento que tinha. E aí que eu entendi, na verdade, que esses meninos não são problema, coisa nenhuma, eles são, na verdade, a solução, né? Se você der uma chance, né, injetar um pouco de confiança, eles viram um foguete. O delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Orlando Zacconi, escreveu um livro chamado Indignos de Vida. É baseado na sua tese de doutorado, que traz um sério debate sobre os altos índices de violência da polícia no Brasil. Confira. Olá, meu nome é Orlando Zacconi, sou delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro e hoje estou fazendo o lançamento da tese de doutorado desenvolvida no curso de Ciência Política da UF, da Universidade Federal Fluminense, intitulada Indignos de Vida, a forma jurídica da política de extermínio de inimigos na cidade do Rio de Janeiro. Essa tese tenta ter uma leitura da violência a partir de ações policiais que são contempladas, né, na cidade do Rio de Janeiro, a partir de dados da Anistia Internacional que revelam que em 20 países que ainda têm pena de morte no mundo, né, nós tivemos no ano de 2011 676 execuções. Nesse mesmo período de 2011, somente nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, as ações policiais, né, resultaram em morte de mais de 970 pessoas. Então só os estados do Rio de Janeiro e São Paulo produziram 42% a mais de mortes que em todos os países com pena de morte no mundo. Essa letalidade do nosso sistema criminal, ela é legitimada porque o poder jurídico considera que essas mortes estão em conformidade com a lei. Porque no Brasil, parece que hoje o que está em jogo é que existe uma autorização para extermínio de categorias que são constituídas como criminosos, principalmente traficantes de drogas. Então, quando você não consegue contemplar que o pedreiro era traficante, né, que o dançarino era traficante, que a dona de casa era traficante,
aí o policial tem que responder por essa violência, mas é a mesma violência. Na verdade, nós estamos falando de uma única violência, que deve ser contida através de uma racionalidade. É isso que é a proposta do trabalho que foi desenvolvido no doutorado da UF e que a gente pretende, né, difundir para que as pessoas possam refletir com um novo olhar sobre o que a gente conhece como violência policial. Vocês conhecem o grupo de pesquisa Temas de Dança? Pois eu tive o prazer de conversar com essa galera que, a partir de diferentes formações, se reúne e faz uma extensa pesquisa sobre a história da dança e vários outros projetos. Assiste aí. Temas de Dança é um grupo de pesquisa independente que surgiu em 2011. É um grupo interdisciplinar, né? Então a gente tem pesquisadores de dança, de literatura, de história. Ai, eu pisei na pedra, a pedra balanceou. A nossa ideia é pesquisar a relação entre corpo e história, partindo da dança, mas também trabalhando cultura contemporânea, a relação com cidade. Desde o começo do projeto, quando a gente se reuniu pela primeira vez para estudar, a gente já tinha esse desejo de pensar a história da dança de uma forma não linear. Então o site ele já vinha nesse sentido, pensando em temas que se atravessam, corpo, pensamento, política, estratégias de criação, numa forma de tensionar essas fronteiras e essas categorias muito estanques que dividem um lado a experiência estética, do outro os acontecimentos políticos, e como pensar, como que as coisas realmente se atravessam e estão ali misturadas. Se não fosse a Dandara, eu levava a chicotada. No primeiro projeto a gente se constituiu como um grupo de pesquisa. No segundo projeto a gente fez oficinas para grupos direcionados na cidade do Rio de Janeiro e desde 2013 a gente mantém um site que chama temasdedanca.com.br e nesse último projeto, que chama Bordas do Corpo também, a empreitada foi realizar 2 ensaios visuais tentando corporificar a nossa relação com a cidade do Rio de Janeiro. Então a gente escolheu 2 pontos, o Maracanã, a partir da experiência da aldeia Maracanã, e o João da Serrinha em Madureira, para construir uma experimentação em arte, tentando trabalhar a relação do corpo com a cidade. E além desses ensaios, a gente teve um encontro com a MC Carol, que foi uma entrevista que eu e Mari fizemos, e a gente acabou pedindo para ela fazer um funk. Professora, me desculpe, mas eu vou falar. Esse ano na escola as coisas vão mudar. Nada contra ti, não me leve a mal. Quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Gente, queria convidar vocês para visitarem o site Temas de Dança, verem as publicações, assistirem os vídeos. Cheguem junto. Eu entrevistei uma banda que eu ando ouvindo muito, que é muito bafo, que é a banda Ventre. Eles estão lançando seu primeiro CD, que traz influências desde Gonzaguinha até Jeff Buckley. Olha só. Foi-se o tempo em que a vida dava tudo de bom e nada cobrava. Agora eu corro. A gente é Ventre, está junto desde 2013, né? Arrumei um problema de tempo. Acho que a Ventre tem é meio que canção sentimental, né? Uma vai meio Jeff Buckley, que foi na Apple. E também tem a coisa brasileira. Eu lembro de todas essas referências muito em função da crueza, assim, de falar muito de coisas muito íntimas, né? Sexo e rancores, etc. Deixas cair pelas pernas e se perder pelo caminho. Deixas cair pelas pernas e se perder pelo caminho.
A gente tem um trabalho bastante para enxugar em quantidade de pessoas instrumentistas, mas em ampliar muito o campo até onde um power trio pode chegar, né? Por isso a gente usa muito efeito, a gente mexe muito com loop. A forma de compor é natural. Acho que eu falo do que eu sei falar, falo do que vivo, falo do que vejo neles também, no que vejo nas pessoas. Acho que a forma de cantar vem também do fato de eu geralmente compor não querendo acordar outras pessoas. Então vem essa coisa de falar baixo, eu grito pouco mesmo, eu falo baixo normalmente. Acho que também por isso é arrastado, tem uma coisa muito de MPB. Mas o que mais me influenciou sempre foi o Gonzaguinha, acho. Que também é essa onda, um jeito menos poético de falar as coisas, né? Mais diretão. E afinal, quando eu voltar e eu volto, louco feito um cão de morte. Nos anos 90 veio aquela onda do it yourself, do faça você mesmo. Eu acho que a gente trouxe um pouco desse sentimento, no sentido de que a gente está numa época do compartilhamento, então é o do it together. Faça em grupo, faça com os outros. A gente constrói todo mundo junto uma identidade. A gente não tinha muita grana para gravar o disco e a solução que a gente achou foi correr para os nossos amigos. Todo mundo trabalha em estúdio, todo mundo tem algum know-how que pode ajudar, então a gente passou por quase todos os estúdios do Rio de Janeiro, que a gente gravava de madrugada, em horários vagos, com amigos que são técnicos, que têm um espaço, que deram amor, um café e um abraço. Acho que agora, nosso trabalho é meio que trazer essa realidade para outras pessoas, outros amigos que também estão no corre. Então a gente tem um estúdio que a gente compartilha com outras 2 bandas, e mais uns amigos que são técnicos, então a gente grava tudo que a gente gosta lá. E também é uma coisa de florescer mesmo, a arte compartilhada, sabe? Ouçam, compartilhem, se gostarem, falem conosco, a gente vai ficar muito feliz. Vem!